Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a gentileza de manterem seus celulares desligados ou em modo silencioso. Sejam bem-vindos à solenidade em comemoração aos 10 anos de instalação da ouvidoria neste Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Informamos que este evento está sendo transmitido simultaneamente aos interessados no canal TRT Paraná do site YouTube. Compõe a mesa de abertura Suas Excelências, a decana desta Corte no exercício da presidência, desembargadora Rosali Micaele Bacila Batista. A ouvidora deste tribunal, desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos. O ouvidor-geral da União, Gilberto Waller Júnior. O diretor da Escola Judicial deste tribunal, desembargador Arion Mazurkevic. Em nome da presidência deste tribunal, registramos o comparecimento de Suas Excelências, que se identificaram perante o cerimonial. Desembargadores desta Corte, Luiz Eduardo Gunter, Altino Pedroso dos Santos, Fátima Terezinha Louro Ledra Machado, Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, Marco Antônio Viana Mansur, Eneida Cornel, Benedito Xavier da Silva, Aramis de Souza Silveira, Adilson Luiz Funes. Os desembargadores aposentados deste tribunal, Dirceu Buiz Pinto Júnior, Adaíde Santos Secone. Representando o governador do Estado do Paraná, o controlador-geral do Estado do Paraná, Carlos Eduardo de Moura. A ouvidora do TRT da 4ª Região, desembargadora Iris Lima de Moraes. Do TRT da 15ª Região, o ouvidor e presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, desembargador José Otávio de Souza Ferreira. A vice-ouvidora, desembargadora Ana Marilis Viváqua de Oliveira Gula. Do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o ouvidor-geral representando o presidente do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais, desembargador Arquelau Araújo Ribas. A ouvidora substituta, desembargadora Lenice Boldstein. O procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, procurador Glaucio Araújo de Oliveira. Representando a Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, seu vice-presidente, juiz Fabrício Nicolau dos Santos Nogueira. A ouvidora-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, Maria Helena Cus. O presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, Marcelo Foggiato Licheski. A gerente regional para o Poder Judiciário da Caixa Econômica Federal, representando o superintendente Elizabeth de Freitas Mazur. O gerente-geral da Agência Setor Público Curitiba do Banco do Brasil, Sérgio Roberto Mantovani. Agradecemos igualmente a presença de magistrados, procuradores, servidores, advogados e convidados. Ouviremos neste momento o hino nacional brasileiro. Nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte, ó pátria mãe.
Para a abertura desta solenidade, anunciamos a palavra de Sua Excelência, presidente em exercício do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargadora Rosali Micaele Bacila Batista. Excelentíssimo ouvidor-geral da União, nosso convidado, Gilberto Valer Júnior. Excelentíssima ouvidora deste tribunal, desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos, em cujos nomes saúdo as autoridades presentes e convidados. Senhoras e senhores, a pensadora e teóloga norte-americana Marabel Morgan nos diz que em caráter, em comportamento e em todas as coisas, a suprema excelência está na simplicidade. E eu acrescento hoje, muitas vezes, ser simples é apenas saber ouvir, papel da ouvidoria. Neste evento, em que celebramos os 10 anos da criação da ouvidoria da 9ª Região da Justiça do Trabalho, penso que vale rememorar, em um sucinto esforço, a trajetória dessa instituição tão importante para a aproximação do cidadão e o exercício da melhoria da gestão pública pela via do diálogo com a sociedade. Tive o privilégio de pioneiramente exercer a ouvidoria quando de sua criação, e acho digno de reverência citar o nome, nesta ocasião, dos demais desembargadores que também exerceram: Luiz Eduardo Gunter, Rosemarie Didrich Pimpão, Dirceu Buiz Pinto Júnior, Arion Mazurkiewicz, Adaíde Santos Secone, Sérgio Murilo Rodrigues Lemos e, atualmente, Nair Lunardelli Ramos, que, com denodo e competência, cumpriram e cumpre a missão institucional do órgão enquanto instrumento de atenção ao usuário dos serviços da Justiça do Trabalho. Durante esse decênio, também alguns servidores, muitos mais antigos deste regional, se destacaram pelo longo período de dedicação à atividade, sendo justo também que os cumprimentemos. Cumprimento a todos os servidores que colaboraram e colaboram com a ouvidoria nessa 9ª região, mas o faço hoje especialmente nas pessoas do servidor Alcides Guimarães Filho, o Cidinho, que está aqui conosco, e ao seu Venâncio Júnior, que comigo colaboraram à época em que desempenhei esta relevante função. Nos 2 períodos em que atuei como ouvidora, mais ainda me convenci de que o bom atendimento aos reclamos da sociedade não é uma simples técnica a ser implantada pelo serviço público, mas é uma atitude a ser cultivada. Na Justiça do Trabalho, isso equivale a responder assertivamente a uma pergunta. Se cada um de nós precisasse da Justiça do Trabalho como provedora de informação, de atenção, de ambiência conciliadora, estaríamos satisfeitos? Entender a assim chamada clientela do judiciário, entre aspas, clientela, o trabalhador, o empreendedor, o advogado, é fundamental no processo evolutivo da nossa instituição. A ouvidoria precisa ser um instrumento dessa atenção e desse cuidado, e é o que tem acontecido a cada dia mais nestes 10 anos que completamos agora. As honras da casa nessa recepção ao senhor ouvidor-geral da União estão a cargo da anfitriã, nossa querida atual ouvidora, desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos. Eu quero apenas finalizar essas considerações iniciais em nome da presidência do tribunal, do desembargador Arnor Lima Neto, que aqui represento, sublinhar a importância de prosseguirmos aperfeiçoando a instituição que contribui sobremaneira para a promoção da democracia participativa, para o estímulo à melhoria das políticas no serviço público, para a efetividade dos direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição e para a transparência do serviço público. A entrega da jurisdição na esfera trabalhista não pode prescindir do atendimento digno e eficaz à população em todas as suas dúvidas, em todos os seus reclamos, em todas as suas demandas por um serviço transparente e eficiente. Sejam todos muito bem-vindos. Ao ensejo desta comemoração, a ouvidoria deste tribunal, faço adesão ao Programa Federal de Fortalecimento das Ouvidorias do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Para assinatura do termo de adesão na mesa de honra desta solenidade, convidamos a ouvidora deste tribunal, desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos.
Neste momento, ouviremos a palavra de Sua Excelência, ouvidora do Tribunal, desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos, apresentando a atuação da ouvidoria neste regional. Bom dia a todos. Peço licença para cumprimentar todas as autoridades, todos os convidados aqui presentes, na pessoa do nosso presidente do Colégio de Ouvidores, desembargador José Otávio, que muito nos honra, como todos os demais aqui, com a presença neste evento que para nós é tão caro. Eu agradeço porque é muito especial essa comemoração, porque marca os 10 anos da ouvidoria do nosso querido tribunal. Em especial, também agradeço aos meus colegas ouvidores que contribuíram para a construção da história desta ouvidoria com muita dedicação e empenho. O termo de adesão ao Programa Federal de Fortalecimento das Ouvidorias, que hoje firmamos, ele trará, com certeza, agilidade e ampliará a assistência ao cidadão usuário, como chamamos os nossos, entre aspas, clientes da Justiça do Trabalho, que não mais receberá negativas relacionadas à nossa competência, mas encaminhamento célere de sua demanda a quem efetivamente pode lhe dar a solução adequada. Quero aqui também louvar a iniciativa da ouvidoria do Tribunal de Justiça do Paraná, também como pioneiro aqui da nossa rede Escuta Cidadã, da qual já fazemos parte e também já sempre com o intuito de prestar um atendimento cada dia mais eficiente e mais satisfatório ao nosso cidadão. Esse fortalecimento, doutor Gilberto, vem atender também, eu entendo, uma necessidade essencial, que é a troca de experiência entre as diversas instituições públicas, no sentido de proporcionar a cooperação entre as estruturas das correspondentes ouvidorias. Importantíssima a troca de experiências, as estratégias de atuação, os diagnósticos internos, as competências distintas e os programas existentes em cada instituição serão compartilhados. E isso aperfeiçoa a atuação de cada uma dessas instituições. Os tribunais eles já reconhecem a importância das ouvidorias para a eficiência da gestão. Em especial, o nosso tribunal aqui da nossa região tem vivido uma experiência muito interessante com a corregedoria regional, relativas à vara do trabalho que são correcionadas por ela. Quando há correção designada para determinada vara, nós enviamos ao nosso corregedor todas as ocorrências que foram registradas na ouvidoria naquele período com relação àquela vara. Então, quando o corregedor chega ao local, ele já tem um quadro, né, pré-existente, ele já tem noção do que há ali de boas ideias sendo levadas em prática, porque muitas vezes não só recebemos queixas ou críticas, mas também elogios quanto à atuação da Justiça do Trabalho, e ali ele tem todo o quadro desenhado e ele pode, então, com maior facilidade, propor recomendações ou até tecer elogios para que cada dia mais a atuação daquele ente, aquele órgão, seja satisfatória. A recente aprovação pelo Tribunal Pleno da Resolução 24/2016, que foi agora na sexta-feira passada, alterou o mandato do ouvidor para 2 anos, conforme determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e o fez coincidir com o mandato da administração, o que eu estimo ser altamente producente. Nosso presidente, o desembargador Anor Lima Neto, tem apoiado as ações da ouvidoria em prol da transparência como um movimento de verdadeiro controle social. Nas palavras dele, a transparência gera credibilidade e confere autoridade às instituições, e, abro aspas aqui, evita a penumbra e a obscuridade, que só favorecem especulações e críticas, muitas vezes infundadas. Então, a transparência é, inclusive, um instrumento de defesa para as nossas instituições. São novos os tempos e, nele, a publicidade e o acesso pleno às informações sobre a nossa atuação se impõem para efetivar o direito do cidadão em saber, acompanhar e fiscalizar o uso dos recursos públicos. E a ouvidoria tem sido esse canal, dirimindo dúvidas, esclarecendo
apontando caminhos para que o cidadão tenha acesso às informações que deseja e de forma mais simples possível, numa linguagem clara e concisa, inteligível a qualquer cidadão, independentemente do grau de instrução. E para alcançar esse objetivo, temos contado, e aqui eu quero fazer esse registro especial, com a inestimável participação e contribuição das unidades desse tribunal, que incansavelmente têm atendido às demandas da sociedade encaminhadas pela ouvidoria. Nós temos tido as respostas necessárias, as explicações, sempre no tempo que é fixado pela lei, no prazo estabelecido, então merece, sim, de registro essa ação das nossas sessões e das nossas unidades. E, por isso, aqui estou registrando os meus agradecimentos a cada uma delas pela pronta colaboração. Tenho a certeza de que faremos, assim, o nosso tribunal ainda mais reconhecido e forte. Finalizando, tenho a honra de apresentar o nosso convidado Gilberto Valer Júnior, que gentilmente aceitou o nosso convite para marcar esta celebração com a sua palestra sobre a Lei de Acesso à Informação. Nosso convidado é Procurador Federal e Ouvidor-Geral da União do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, desde março de 2016, depois de exercer por quase 3 anos o cargo de ouvidor adjunto. Bacharelado em Direito pela Universidade de Taubaté em 1996, atuou por muitos anos no Instituto Nacional de Seguro Social, onde desempenhou sucessivamente as funções de Procurador Regional em Mogi das Cruzes, de 98 a 99, Procurador Regional em São José dos Campos, janeiro a junho de 2000, Procurador Estadual em Sergipe, junho de 2000, Corregedor-Geral de 2001 a 2004, Auditor-Geral Substituto de 2002 a 2003 e Subprocurador-Geral de 2007 a 2008. Na Controladoria Geral da União, também atuou como corregedor setorial junto aos Ministérios da Integração Nacional de 2006 a 2007, dos Transportes, 2009 a 2013, e da Fazenda, em 2013. É essa vastíssima e qualificada experiência que o traz a Curitiba, para que divida conosco nesta palestra suas considerações acerca dos desafios das ouvidorias em todas as esferas e poderes que constituem o amplo espectro do Estado brasileiro. E espero que, como ocorreu comigo, todos aqui se apaixonem pela Lei de Acesso à Informação, como me apaixonei após ouvir a sua palestra pela primeira vez. E é a palavra dele que tenho a honra de anunciar, desejando boas-vindas. Eu convido todos os demais integrantes da mesa a tomarem assento nos lugares reservados para que possamos assistir a palestra de uma forma mais confortável. Só o Dr. Gilberto tem a tribuna. Qualquer coisa vem. Tá já. Festa de 10 anos da ouvidoria do TRT do Paraná. Lugar, Curitiba, em que começou o modelo de ouvidoria pública. Em 1986, ou seja, 30 anos atrás, criamos essa figura, que é uma ouvidoria, que não tem semelhante em lugar nenhum do mundo. Em países nórdicos, a gente tem a figura do ombudsman. Em países latinos, a gente tem o defensor del pueblo. O Constituinte de 88, escolhendo a figura já exposta, já trazida pelo município de Curitiba, escolheu a ouvidoria como um órgão interno, um órgão de participação, um órgão de controle
e um órgão de auxiliar da gestão. Então, esse evento que celebra os 10 anos, bem como a assinatura do programa de fortalecimento, é muito importante para todas as ouvidorias, que aqui é um marco. Aqui nasceu o nosso modelo de ouvidoria. Então, muito do que é feito, do que a gente espera, tem que ter como fundamento aqui a semente plantada aqui em Curitiba. A gente vai falar sobre a Lei de Acesso à Informação, e a Lei de Acesso à Informação é uma outra figura que veio a fortalecer ainda mais essa figura da ouvidoria. Isso que a ouvidoria fazia, o trabalho de formiguinha, tentando convencer da necessidade de ouvir o cidadão, da necessidade de possibilitar que o cidadão atuasse junto à gestão. A Lei de Acesso à Informação, através, veio para dar força, para trazer a imposição legal dessa participação do cidadão. E essa figura da Lei de Acesso à Informação, ela não, ao contrário da ouvidoria, ela não foi criada somente no Brasil. O Brasil demorou muito para trazer uma lei de acesso à informação. Uma lei que vem a mudar totalmente o comportamento dos gestores. Como vocês viram o currículo resumido, eu sou já bem antigo, em 96 já estava no Serviço Público Federal. E quando eu fui estudar, quando eu estava prestando concurso, quando eu estava na faculdade, eu sempre ouvi falar sobre informação pública. E para eu ter acesso a uma informação pública, eu tinha que necessariamente provar que eu tinha interesse naquela informação pública. A informação, apesar do nome pública, era do Estado, e se eu quisesse acessá-la, eu teria que justificar o porquê que eu estava querendo acessá-la. Em 2011, 18 de novembro de 2011, ou seja, há 5 anos atrás, saiu uma lei de acesso à informação que veio a mudar totalmente esse conceito. E toda e qualquer mudança traz divergências, traz confusões. E somos o que também? Somos um pouco receosos com a mudança. E essa mudança foi tão significativa que não é mais, o cidadão não precisa justificar. A lei trouxe que a informação pública é pública. É a regra. E se o gestor não quiser dar acesso a qualquer cidadão, ele tem que justificar. E trouxe as hipóteses legais para poder justificar. A Lei de Acesso à Informação, criada no Brasil, ela, na verdade, vem numa crescente. Em 88, no seu artigo, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 33, já previa o acesso à informação. Só que ele trazia o acesso à informação pública de interesse coletivo ou particular nos prazos da lei. Quando colocou nos prazos da lei, todos se acomodaram. É uma norma que aguarda uma regulamentação legal. É uma norma que não é de plena eficácia. E assim ficou. Ficou dormente esse texto constitucional, pouco se discutia, pouco se falava sobre ele, desde 88. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, trouxe um grande avanço. Não só em relação à questão das contas públicas, quanto à questão da transparência. A necessidade de que o gestor preste contas, que o gestor traga a questão econômica e financeira do Estado de forma transparente. Em 2004, o Brasil, antes mesmo de ter uma lei de acesso à informação, trouxe um portal da transparência. Um portal da transparência como uma figura não legal, não impositiva, mas como uma boa prática, possibilitando com isso que o cidadão pudesse acompanhar os gastos públicos em um único local, consolidando todos os gastos do Poder Executivo Federal. Em 2005, além do portal, as páginas de transparência, e aí a gente vai evoluindo até que em 2012, em 2011 saiu a Lei de Acesso à Informação, em maio de 2012, a regulamentação da Lei de Acesso à Informação. E como tudo no Brasil, a gente demora para fazer, mas quando faz, quer rapidez. E o Brasil foi o único país do mundo
que em 6 meses teve já que adotar essa nova regra de acesso à informação. Essa nova regra de transparência. De novembro a maio era o tempo que a administração pública, como um todo, teria que se adaptar a essa nova filosofia de que a informação é pública. Como todo mundo, não, isso vai ser prorrogado, não vai pegar, só que funcionou. E o Brasil, em 6 meses, colocou em funcionamento a Lei de Acesso à Informação. Talvez, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, e com a sua alteração com a Lei Capiberibe, a 131, talvez seja a lei mais importante para o cidadão. Que ela faz o quê? A apropriação para o cidadão daquela informação que é pública, para a utilização dele de controle social, de participação, de curiosidade, mas uma forma específica do quê? De apropriação da informação. Agora, em 2016, temos um novo marco. É o que a gente chama de Lei de Acesso à Informação, versão 2, que é a questão de que não mais adianta se dar a informação pública. Essa informação pública tem que estar disponível ao cidadão em formato aberto. Em formato aberto é para que ele possa utilizar ou reutilizar aquela informação como bem pretender. E aqui estamos diante de um novo desafio. Em maio de 2016, saiu um decreto em que não só todos os órgãos do Poder Executivo anualmente, federal, anualmente, devem fazer seu plano de abertura de dados, ou seja, aquela informação que era fechada tem que estar aberta, tem que estar disponível ao cidadão, como um cidadão pode fazer o pedido para que o órgão transforme aquele dado fechado, aquele documento PDF, aquela planilha Excel, em dado aberto. E aí a gente está num segundo passo da evolução. Quando a gente fala em transparência ativa, a gente, hoje no governo federal, do Poder Executivo Federal, a gente tem 2 formas de transparência. O Portal da Transparência, que foi criado em 2004, e ainda está com aquele formato mais antigo, mais fechado, em que reúne informações transversais de todo o Poder Executivo Federal. Essas informações, apesar do formato, apesar da carinha do site ser muito feia ou muito desatualizado, porque a gente está desenvolvendo uma nova plataforma, ela é base hoje como referência para todos os países da América Latina e ibero-americanos. Tanto assim é que nós coordenamos hoje um grupo de trabalho de transparência fiscal, para que países mais evoluídos na lei de acesso à informação e não conseguem até hoje desenvolver, é a transparência de gastos e receita pública. O Brasil hoje já foi premiado várias vezes como um dos países mais transparentes quanto às suas despesas e receitas. E a gente vai ver os números. Uma outra forma de transparência é a obrigação que hoje todo e qualquer órgão público federal tem que ter sua página. E nessa página precisa ter alguns conteúdos obrigatórios. É comum uma página de governo, ao invés de fortalecer o que o cidadão quer, coloca lá a foto da autoridade, ele cortando fita, ele participando de algum evento, de alguma palestra. Isso é importante, mas não tão importante. Antigamente, o cidadão não conseguia acompanhar efetivamente nem quem era servidor de cada órgão. E daí possibilitava o quê? Os servidores fantasmas. Você não tinha o horário de funcionamento, um telefone, um contato, saber qual a competência, o que cada órgão faz. Hoje, cada órgão, obrigatoriamente, tem que contar com essa estrutura. Nesse portal da transparência, a gente tem, de dados, 19 trilhões de reais em despesas. Todas as despesas do governo federal estão em transparência ativa, dia mais um. Mesmo as despesas que são classificadas como secretas, ultrasecretas ou reservadas, algumas coisas que envolvem segurança
a segurança nacional, a segurança do presidente da República. Mesmo não estando individualizada, o montante geral é colocado em transparência ativa. O que gastar hoje, amanhã ele está no portal. Temos 16 trilhões de receitas, 411 bilhões em convênios ou outros instrumentos de repasse. E o que mais chama atenção? Dados de 1,2 milhões de servidores. Dados como quando entrou, quando saiu, remuneração, entre outros. E a gente quer mais. A gente está em negociação agora para que questões de servidor sejam mais detalhadas. Bom, além dessas questões, que são previsões legais, a gente tem um outro tipo de transparência que é fundamental. O legislador, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, através da LAI, através da LDO, traz o que é obrigatório você colocar no seu portal. Mas tem uma questão que o legislador nenhum consegue superar, que é a vontade do cidadão, o interesse do cidadão pela informação. É aquilo que o cidadão tem interesse em determinado órgão. E quem pode saber isso? Somente o órgão e o cidadão. É o que a gente chama de transparência proativa. Ninguém disse que é obrigatório, mas há esse interesse público. Alguns exemplos que a gente pode dar. Quando eu cheguei em Brasília, em 2001, vindo de Taubaté, na época lotado em São José dos Campos, mas morava em Taubaté, eu fui para um DAS que daria direito a um apartamento funcional. E fui pedir um apartamento funcional. Todos os meus colegas falaram o seguinte: escuta, não se meta nisso. Você vai ter dor de cabeça, não vai conseguir, vai precisar de um padrinho. Ninguém sabe, é uma caixa preta. E realmente era uma caixa preta. Ninguém sabia quantos imóveis funcionais tinham, quem estava utilizando, se estava regular ou não. Isso são questões que não estão necessariamente escritas na lei, mas há interesse público de controle social. Hoje, todo e qualquer imóvel funcional está no portal da transparência, com quem está utilizando, inclusive se ele está em situação regular ou não. E se não está em situação regular, o que está sendo feito para regularizar aquela situação. A transparência ajuda o quê? A probidade. Ajuda a incentivar que o Estado atue. Ajuda que o Estado tome algumas decisões dificílimas, de uma alta autoridade que está em outro cargo, em outro poder, que ainda está utilizando inadequadamente aquele imóvel funcional. Outra questão que é trazida no portal da transparência, que também era dessa questão de transparência proativa, é uma questão dos voos com o avião da FAB. Sempre todo mundo ouviu falar do avião se foi utilizado de forma regular ou irregular, por vezes aparecia algum escândalo, e a FAB não tinha a obrigação de colocar em transparência, mas havia muitos pedidos. Pedidos de jornalistas, pedidos de pesquisadores, pedidos de cidadão comum, interessado no controle social. A gente, através de vários pedidos de acesso à informação, a gente negociou com a FAB. Hoje, todos os voos são colocados com um dia de atraso, por questões de segurança da autoridade, mas você sabe quem requisitou, de onde para onde, qual a justificativa para a requisição. Então, com isso, você tem um controle da sociedade sobre a utilização de um bem público. Se está cumprindo ou não está cumprindo, você consegue o apoio de 200 milhões de pessoas para fazer o controle social. A gente teve os dados sobre a Copa do Mundo, também em portal de transparência. Todos os financiamentos feitos pelo BNDES estavam em transparência. E aí uma questão interessante, a gente teve um caso de um pedido de um jornalista sobre o financiamento da Arena Corinthians. E ele queria a cópia do contrato do BNDES com a Arena Corinthians. E a gente estava numa luta, numa negociação, para ver se conseguia. E, por contrato, era obrigatório a transparência. Era uma transparência proativa em que as partes contratavam. E, em fevereiro, véspera da Copa do Mundo, e nada do contrato.
E uma discussão, até que a Caixa, numa negociação com a gente, falou, não, sabe por que a gente não pode dar transparência? Porque o contrato não foi firmado. Em fevereiro somente de 2016 que o contrato de financiamento foi firmado e foi colocado em transparência. Na época, o blog do Rodrigo Matos, do UOL, ficou impressionado porque todo mundo achava que esse financiamento já estava assinado há 3, 4 anos. Através de um pedido de acesso, a gente teve a informação, tão logo foi firmado o contrato, foi disponibilizado. E, na época, foi até interessante que o pessoal do BNDES falava o seguinte, não é possível, eu tenho certeza de um clube que você não torce, Corinthians. Eu olhava para ele e falava o seguinte, é exatamente o contrário. Bom, a gente tem 90 mil pessoas cadastradas no portal de transparência que recebe, assim como na Justiça, as boas ideias, na verdade, a gente copia, aquele sistema push de ter informação, a gente copiou para o portal da transparência. Então, se alguém se cadastra para saber o repasse para o governo do Paraná, ele, cada vez que mexe, ele recebe a sua atualização. Essa é a quantidade de acesso ao portal da transparência. Eu falei desde 2004, e aqui vem crescendo. Se a gente for verificar, teve um salto de 2011 para 2012, de 3 milhões para 8 milhões, mais do que dobrou. E, para a nossa curiosidade, o que trouxe de novo de 2011 para 2012? A remuneração do servidor. Isso trouxe a curiosidade para você saber quanto o seu vizinho, quanto a sua esposa, quanto o seu cunhado tinha de remuneração. E talvez essa remuneração do servidor tenha sido o maior desserviço que tenha ocorrido para a Lei de Acesso à Informação. Por quê? Quando foi sair a Lei de Acesso à Informação, ao invés da imprensa noticiar o que de bom traria a lei, ficou discutindo se a remuneração do servidor deveria ou não estar em transparência ativa. Perdeu-se um espaço enorme na imprensa para discutir se aquilo era informação pessoal sensível, se o servidor seria sequestrado, se ele correria algum risco. Eu lembro que, à época, eu estava na corregedoria, e nessa discussão, uma servidora chegou para mim, que trabalhava comigo, chorando. Saiu, você viu, saiu uma lei, agora não vou poder casar. É uma lei que você não vai poder casar, não estou sabendo. Uma lei que tem que informar o salário, informar alguma coisa. Eu falei assim, tá, a lei de acesso à informação, mas por que você não vai poder casar? Você já é casada? Não, sou viúva. Houve algum problema aí que você está escondendo? E ela falava, não, é porque agora, todo mundo que se aproximar de mim, eu vou achar que ele viu primeiro o meu contra-cheque e está interessado em mim. Se ele ganha mais do que eu tenho vergonha de mostrar interesse, porque ele vai achar que eu estou interessado na remuneração dele. Eu falei, o problema não é a lei de acesso, talvez um psiquiatra possa resolver melhor seu problema. Mas essa questão da remuneração ainda existe. A gente tem uma questão ainda sendo discutida, que é a relação das estatais. E é aí que a gente quer trazer alguma luz. Hoje, as estatais que estão em regime de concorrência, elas não são obrigadas a colocar em transparência ativa sua remuneração. A gente está discutindo, pelo menos, para que especifique o piso e o máximo, ou então a remuneração básica. A gente teve um caso interessante de um advogado júnior que entrou na Petrobras. E o questionamento dele era, até quanto que eu posso receber na Petrobras? Qual é o meu plano de cargo? Até onde eu posso alcançar? Eu sei o quanto está no edital, mas e depois? Eu saio daqui e vou para onde? E as empresas que estão em regime de concorrência alegam, isso é uma questão estratégica, eu não posso contar, senão a Shell vai fazer igual, ou vai cooptar meu empregado. E a gente tem que estudar melhor se vale a pena mesmo esse sigilo todo. Bom, a gente vem evoluindo, a gente está com 15 milhões esse ano, 883.217 acessos até outubro desse ano, sendo que a gente teve um recorde de acesso à informação em outubro, de 2,2
milhões de usuários que acessaram o portal. Também, ligado ao quê? Houve muita alteração de remuneração em agosto e setembro, que todos os reajustes do Poder Executivo que foram concedidos foram nesse período. Então, havia muita essa curiosidade boa, para não dizer o contrário. Quanto à transparência passiva, que é aquele em que o cidadão não encontra a informação e fez um pedido, e aqui duas questões interessantes. Eu, quando entrei na ouvidoria, em 2013, eu vinha da área de correição, e quando me convidaram para ir para a ouvidoria, a primeira coisa que eu perguntei para o ministro da época, Dr. Jorge Age, era o que eu fiz de errado, para sair da corregedoria para a ouvidoria. Por quê? Porque a gente não tinha o costume, ou saber a importância da ouvidoria. E duas coisas ele falou. Uma questão que a gente tem que normatizar, a gente tem que padronizar a questão das ouvidorias e trabalhar com a lei de acesso. E outra coisa, você começando, você vai se apaixonar pelo tema. E é isso mesmo. Você trabalhar com o cidadão, o resultado, a energia trocada é muito importante. É fundamental para a gente revitalizar o nosso trabalho. E uma das coisas que logo que eu vi, quanto mais transparência ativa, menos pedido de acesso à informação vocês vão ter. Foi feita uma pesquisa do Banco Mundial e essa resposta é falsa. Quanto mais transparência ativa, mais pedido de acesso à informação você vai ter. Quanto mais informação vai se buscar, porque desperta a curiosidade e ele vai começar a pedir as minúcias. Não adianta mais eu falar que pago 5 milhões de reais para o Odebrecht. Do quê? Eu quero cópia do contrato, quero cópia do aditivo, e sempre vai se evoluindo. E a gente verificou que é bem isso. Toda vez que um cidadão consegue uma informação macro, ele vai nos detalhes e vai fazendo um pedido de acesso a mais. Então, essa cultura, quanto mais transparência ativa eu dou, menos passiva, é falsa. O Banco Mundial fez esse estudo e verificou que, em todos os países, quanto mais crescia a transparência ativa, crescia exponencialmente os pedidos de acesso à informação. Mais a cidadania fica aflorada. E a gente vê isso em casa. Hoje as crianças têm muito mais acesso à informação do que a gente tinha e mais informações elas exigem dos pais. Mais informações elas buscam na internet. A informação é tempo real. E a outra questão é que, quanto mais transparência ativa, eu estou fazendo bem ao cidadão. Não. Quanto mais informações você coloca, se você não colocar de forma organizada, mais difícil fica para o cidadão encontrar a informação. Há um ditado indiano que diz como que se esconde um elefante sagrado. Colocando ele junto com outros elefantes, dando transparência. Você não esconde um elefante. Então, se você colocar muitas informações num site em transparência ativa, ao invés de dar transparência, você está dando o quê? A opacidade. E aí é a questão, eu tenho que verificar quais são as informações de interesse público para disponibilizar. Exemplos, assim, sobre servidor. Adianta eu colocar a ficha do servidor, colocar a folha de ponto dele, a folha de férias, o plano de férias, plano de avaliação. Ou seja, eu vou trazer tanta informação que eu não vou conseguir aquela minha informação básica, se ele trabalha naquele local. Eu complico muito mais do que eu ajudo ao cidadão. Bom, na transparência passiva, a gente já teve mais de 437 mil pedidos para o Poder Executivo Federal em 4 anos. Esse número, se comparado a outros países, é uma enormidade. Você vai verificar que a Espanha, em 2 anos de lei de acesso à informação, teve 2 mil pedidos, que o Uruguai, mesmo com 2 milhões de habitantes, ele não chegou a 100 mil pedidos ainda, todo o Uruguai para todos os poderes, a Espanha também, toda a Espanha para todos os poderes, todas as instâncias. E aqui a gente está falando de poder executivo federal. Apesar do número ser grande, aparentemente, ele não demonstra, aliás, claramente que a Lei de Acesso à Informação não pegou ainda no Brasil. A gente tem 200 milhões de habitantes.
para 400 mil pedidos, a gente não teria mais do que 2% de pessoas interessadas na Lei de Acesso à Informação. Se a gente for verificar que desses 2%, muitos são o mesmo cidadão que faz pedido, pior ainda. Quando a gente vai verificar o mapa de quem faz o pedido, que a gente faz esse censo de quem está fazendo o pedido, a grande maioria dos solicitantes, e aí é 80%, tem nível superior, pós-graduação, mestrado. Ou seja, eram pessoas que, de alguma forma ou de outra, antes da Lei de Acesso à Informação, elas conseguiam a informação, que são jornalistas, pesquisadores, que é a sociedade civil organizada. O cidadão comum, ele não faz pedido. Por que isso? E é só a gente verificar. O cidadão comum, ele está preocupado com o seu dia a dia, com o que ele faz no seu dia a dia, que não está no Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal, política econômica, política de matriz energética, isso não importa tanto para o cidadão. Para o cidadão, o que importa é a hora do ônibus, do transporte, é a escola, é a saúde, é a questão do policiamento. A vida do cidadão está no município e no Estado. E é aí que tem que ser a base da Lei de Acesso à Informação. É daí que o cidadão tem que ter a cultura de que a informação é dele, para que você possa ter a certeza, a clareza de que ele vai subir de nível até chegar no Poder Executivo Federal para saber a política educacional, a política da merenda, políticas mais macros. Bom, a gente tem 437 mil pedidos, o tempo de resposta 12 dias. Daí a gente vai falar, maravilha, o prazo da LAI é de 20 prorrogáveis por mais 10. 12 dias está abaixo do prazo legal, mas está muito acima da expectativa do cidadão. Hoje a gente trabalha com prazo em que você manda uma mensagem para alguém e, de forma instantânea, fica aguardando que aquele azulzinho do WhatsApp confirme que a pessoa leu. E se a pessoa leu e não responde, por 1 minuto, 2, você já começa. O que aconteceu? E manda um ponto de interrogação. O tempo é outro. E a gente tem que se adaptar. A gente vai ter que melhorar esse prazo. A gente vai ter que melhorar as nossas respostas que sejam fáceis, ou pelo menos aquelas que não exijam trabalhos, para que, de alguma forma, você consiga consolidar e dar a resposta. Um dos trabalhos que a gente está fazendo na ouvidoria, e não mais na Lei de Acesso à Informação, é trazer a inteligência artificial para o sistema de ouvidoria, que é o cidadão está fazendo o seu pedido e você já, através de pesquisas, você já verifica casos análogos com resposta, para verificar se o cidadão se identifica com alguma resposta e ele deixa de ficar esperando aqueles 20 dias. É uma forma de atender à velocidade que hoje você tem. Ontem, minha filha estava utilizando o novo smartphone dela, e daí ela fazia a pergunta, eu fiquei impressionado, e na hora já vinha a resposta sobre quais animais que estão em extinção. E, de forma imediata, o aplicativo lá falava para ela. Falou, nossa, isso é impressionante. Ela falava o seguinte, agora vai estar muito fácil para fazer tarefa. Agora eu termino em 15 minutos a tarefa. E a gente teve que proibir o celular no período de tarefa. Mas é mais ou menos assim. Hoje, essa criança, quando ela completar 16, 17 anos, e se ela falar o seguinte, olha, você tem que utilizar uma ouvidoria, ela está acostumada com tudo na mão. Quando ela falar, daqui 20 dias eu te respondo, vai falar, está brincando. E não vai utilizar. Bom, a CGU recebeu, nesses 4 anos, 5.697 recursos. O que a gente tem sobre a LAI? E aí a questão de quem a gente alcança. Só 218 mil solicitantes fizeram pedido de acesso à informação, daqueles 500 e alguma coisa. A gente tem um serviço, todos os estados brasileiros, a gente tem solicitante em todos os estados, ou seja, em todos os estados tem o conhecimento da LAI, alguns mais, outros menos. 85% dos 5.500 municípios tem solicitante que fez pedido
de acesso ao governo federal. E a nossa ideia é facilitar. Pelo sistema ESIC, o cidadão faz o pedido e ele faz recursos com um clique. Ele não precisa escrever nada, ele não precisa ter qualquer dificuldade. E essa, às vezes, é a nossa dificuldade. Porque o cidadão recebe a informação, ao invés dele ler, ele simplesmente recorre, reitero. E assim vem para a gente fica, mas você está reiterando o quê? Você já ganhou a informação. Até que, por causa desse um clique, a gente teve, agora, mês retrasado, o primeiro caso em que a gente julgou que um cidadão estava abusando de direito do acesso à informação. Um amigo do Dr. José Otávio, um ex-empregado do Banco do Brasil, ele fez mais de 1000 pedidos de acesso ao Banco do Brasil. Ele é ex-empregado, ele tinha uma contenda com o banco. Ele foi demitido por causa da Lei de Acesso à Informação. E ele perguntava o seguinte: gostaria de saber quais funcionários são integrantes da maçonaria. Quais empregados do Banco do Brasil têm relacionamento entre si, oficial ou extraoficial? Eu quero saber se a agência tal, qual o sistema de ar-condicionado, ou onde que tem a janela, se tem acesso para fora ou não. Eram pedidos assim enormes e muitas vezes repetidos. Em que o interesse dele não era ter acesso a uma informação pública, mas o interesse dele era demonstrar que ele trazia prejuízo ao Banco do Brasil. A gente, pela primeira vez, julgou que ele atendia os 3 preceitos que caracterizariam o abuso de direito na esfera administrativa, diferentemente da esfera civil, em que ali as partes são iguais. A gente entendeu que o cidadão tinha que dolosamente agir com a intenção, com o desvio de interesse e com a possibilidade de trazer dano à administração pública. A gente conseguiu caracterizar, só para vocês terem uma ideia, em uma semana ele fez 150 recursos à CGU, todos com escrito reitero. Nada mais que isso. Bom, essa é a evolução dos recursos, dos pedidos de acesso à informação. A gente, em outubro, já alcançou o que tinha feito o ano passado, e a tendência é que chega a 113 mil pedidos. Essa é a questão da instância recursal. 58% dos recursos são conhecidos, 42% não. Desses estão o amigo do Dr. José Otávio. Então, os casos em que há reclamação, a denúncia em que o cidadão faz pelo pedido da lei, e aqui é uma questão interessante. O cidadão ele não sabe diferenciar o que é pedido da lei e o que é manifestação de ouvidoria. Muitas vezes nem a gente sabe. E a gente começa a criar burocracia para que ele seja atendido por esse ou por aquele canal. Você fala, isso tem que ser no protocolo, isso tem que ser pessoalmente. Nada está escrito da forma como a gente tem que atender o cidadão. Se é por aqui, esse ou o outro canal. Só para vocês terem uma ideia, quando a declaração de imposto de renda desse ano, a Receita Federal, a Ouvidoria, acabou tendo um problema com o seu call center, que tirava dúvidas sobre a declaração de imposto de renda. Ficou fechado por 2 semanas, pelo término de contrato de uma empresa e contratação de outra. Foi bem no período da declaração de imposto de renda. 1.100 pessoas fizeram pedido de acesso à informação pela lei, com dúvidas sobre o preenchimento da declaração de imposto de renda. Se poderia colocar o filho maior, se a escola de inglês poderia abater no imposto de renda, dúvidas naturais de quando você está preenchendo. Sabe o que foi pior? A Receita esperou os 20 dias e deu uma resposta para o cidadão. Esse não é o canal adequado. Procure a ouvidoria. Já tinha fechado o prazo, provavelmente o cidadão ou fez a declaração errada, ou vai levar uma multa. Por quê? Porque o Estado criou padrões para ele de ter acesso à informação. O Estado criou e não perguntou para o cidadão se ele estava de acordo ou não com aquele canal ou com aquela regra. Para evitar isso, o que a gente fez? A gente juntou os 2 sistemas, o de pedido de acesso com o de ouvidoria. Se entende que aquele pedido não é de acesso,
o órgão público tem 5 dias para poder repassar para o sistema de ouvidoria. E aquela é a resposta do órgão. Ou seja, o cidadão bateu na porta, ele não vai ficar desassistido. Ele já tem a remessa e o atendimento pelo canal, que o Estado entende adequado. E esse prazo de atendimento é o mesmo da lei, ou seja, ele não é prejudicado. A gente começou esse trabalho em setembro, a gente já tem alguns casos da Previdência, e a gente criou uma forma em que o cidadão reclama desse redirecionamento e a gente julga em 5 dias. E daí completa o ciclo de 20, e se tiver que devolver para o pedido de acesso, o órgão já perdeu sua primeira resposta, o primeiro prazo, e é já prazo recursal. E isso é fundamental. O cidadão, ele, quando procura o Estado brasileiro, quando ele vai na porta do Estado, se ele receber uma porta na cara, dizer, não é aqui, você não trouxe, a grande maioria não volta. Por que isso? Porque a gente foi criado em não pedir, em não reclamar, em não denunciar. Você tem que pular uma barreira enorme para você poder fazer uma reclamação, para você passar a confiar no Estado, de que o próprio Estado pode resolver aquela sua demanda. Eu lembro que, quando criança, e morava em Taubaté, sempre quando eu ia sair à noite de carro com meus amigos, minha mãe sempre foi 8 ou 80, né? Ela falava assim, não faz porque morre. Daí eu não fazia. Então, ela falava o seguinte, olha, se um policial parar, pedir dinheiro, qualquer coisa, não briga com ele, não reclama, porque senão ele vai jogar alguma droga lá e você está perdido. E ali, eu, tipo santo, podia pedir que eu não ia falar nada. Falava que não tinha alguma coisa, mas não. E essa era a cultura em que eu fui criado. Um dono de uma padaria não reclama daquele policial que está que vai na padaria e pede ali o cafezinho, o pão todo dia. Por que ele não reclama? Porque, se ele não entregar, o policial nunca mais passa pela rua e ali vira a área de assalto. Quando você para o carro e um flanelinha pede dinheiro para olhar o carro, você sabe que ele não vai olhar, mas você concorda com medo dele arranhar o seu carro. E assim vai. Na escola, você tem um problema com a sua filha, você não vai reclamar diretamente da professora, entre outras coisas. Para você quebrar essa barreira do não faça, não vai dar em nada, ou é perigoso para você, não denuncie que você pode ser vítima depois, o cidadão teve que passar por algumas questões de convencimento de procurar o Estado. Se ele procura o Estado e o Estado fala, não é comigo, ele fala, realmente, tudo aquilo que eu aprendi estava correto. Essa é a nossa ideia. O cidadão procurou o Estado, seja por qualquer fonte, por qualquer meio, a gente tem que dar uma resposta. Essa é a ideia da rede, essa é a ideia da união do ESIC com o EOV, essa é a ideia do que a gente está fazendo, unificando, trazendo para o nosso sistema sites privados sem fins lucrativos, logicamente. A gente hoje pega a manifestação de ouvidoria nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, a gente faz a captação, joga dentro do sistema e dá tratamento. A gente fez uma parceria com aquele site Reclame Aqui, que hoje as manifestações que chegam do governo federal, eles são repassados diretamente para o nosso sistema, e qualquer outro site que não tenha fins lucrativos, a gente vai fazer a união. Por quê? Se o cidadão está reclamando, está insatisfeito, cabe à ouvidoria, cabe à administração pública dar esse tratamento, esse tipo de tratamento. Bom, como que a gente julga os nossos recursos que são conhecidos? 42% o órgão está correto em negar, é o desprovimento, e lembrando que no pedido, 95% dos pedidos já são acatados, já são entregues diretamente pelo órgão, ou seja, a gente está falando desses 5% que são negados, que a gente está discutindo. Provimento e provimento parcial, 20%, 23%. E a nossa joia, que é a perda de objeto. Os 35% que a gente tem do quê? De negociação, de conciliação. Aquilo que a Justiça do Trabalho faz perfeitamente. Essa prática de conversar. Não tem um recurso que a gente pegue e dá lá e a gente julgue friamente, sem ouvir as partes, sem tentar abrir um diálogo. Por quê? Porque a gente está inserindo uma nova cultura. Então, a gente negocia com o órgão para buscar uma solução, para que ele se conscientize.
E esse ano, a gente abriu um outro canal de negociação com o requerente. A gente sempre teve muito medo de abrir esse diálogo com o requerente, para ele não dizer que o Estado estava impondo algo para ele. E a gente começou a abrir. E como que a gente faz essa negociação? O Rafael, até, que é que está colocando, que está aqui, que vai dar o curso para vocês daqui a pouco, que é o que está implantando. Naqueles recursos que a gente sabe que o Estado tem razão de não entregar, que seria desprovimento, a gente abre negociação e fala o seguinte, olha, desse jeito não dá. Será que teria como você reduzir o seu pedido para que a gente entregue? Ele dando ok, a gente abre a negociação e muda o objeto. Alguns casos que eu posso contar para vocês. Tinha um cidadão que pediu todos os votos da diretoria da Infraero de 2002 até agora. Eram 40 mil folhas, em que ia ter que ter um servidor que teria que analisar folha por folha para verificar se ali tinha casos pessoais, porque ali se concedia licença para tratamento de saúde, alguns casos estratégicos de contratação, algum caso acobertado por sigilo. Ou seja, era um trabalho interminável. Imagine colocar um empregado fazendo análise. Só que dessas 40 mil votos, 40 mil folhas, eles eram espelhados, de alguma forma, em 297 atas da diretoria. E a gente informou, vamos entregar essas 297 atas? Que daí é mais fácil, são 297 folhas que alguém tem que verificar. O cidadão concordando, a gente, ao invés de dar as 40 mil, dá as 297 folhas. E esse é o nosso trabalho. Eu trouxe aqui alguns casos emblemáticos que a gente conseguiu uma solução e um caso que envolve diretamente a Justiça do Trabalho, que foi objeto de discussão na imprensa semana passada. Contribuições sindicais. Todo empregado é obrigado a pagar a sua contribuição sindical. Essa contribuição sindical tem interesse que é impositiva, natureza fiscal. Só que ia para o sindicato, ninguém sabia exatamente quanto. Quanto que o sindicato dos músicos recebe, quanto que o sindicato dos servidores públicos, dos servidores da controladoria recebe, ninguém sabia quanto. E havia uma grande curiosidade. O Estado emprestava sua força para que o sindicato recebesse, mas não havia essa contrapartida. E haviam 2 agentes públicos federais diretamente relacionados nessa controvérsia. A Caixa, que é o agente arrecadador, que através de um decreto ela é obrigada a receber e repassar as informações, e o Ministério do Trabalho e Emprego, que faz a supervisão e fiscalização. E o cidadão pedia para a Caixa, a Caixa falava, não posso porque isso é uma informação bancária. Eu sou um agente bancário, recebedor. Eu não posso informar quanto que o meu cliente está recebendo. Ia no Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Trabalho e Emprego falava, não posso entregar, porque eu recebo da Caixa com um selo de que aquilo é informação bancária e fiscal e que cabe a mim o sigilo. E a gente entendeu num recurso, em janeiro do ano passado, de que não. Se ela tem natureza fiscal, é obrigatória a entrega. Agora, quem vai entregar? E a gente fechou um acordo, que a Caixa repassaria para o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Trabalho e Emprego colocaria no seu site atualizado o quanto cada sindicato recebe. E hoje, todo e qualquer sindicato, a informação está lá, atualizada, eu não lembro agora se mensalmente ou anualmente, mas você tem toda a informação de quanto cada sindicato está recebendo. Ou seja, a gente, através do acordo, conseguiu um passo a mais no sindicato. Essa informação é tão importante que a gente, através do acordo, conseguiu. O México, que talvez hoje seja o país mais avançado em lei de acesso à informação, ele já tem 23 anos de lei de acesso, teve uma reforma constitucional recente para formar um Instituto Nacional de Acesso à Informação, em que um órgão autônomo julga os 3 poderes de todos os entes. Eles estão bem avançados. Eles tiveram que esperar essa reforma constitucional para obrigar os sindicatos a informar o quanto eles recebem. E a gente, através de um acordo, acabou conseguindo essa informação. Um outro caso, e esse caso é bem interessante. Um oficial da Marinha recebeu, como é que chama?
microfilmagens de documentos da época da ditadura militar. E esses relatos enormes, mais de 4.000 folhas, ele recebeu, e com um atestado do comandante que aquilo era para ser utilizado em caso de necessidade para sua defesa. Foi criada a Comissão Nacional da Verdade, foi pedido o documento, e esse documento, o original, tinha sido incinerado, tinha sido destruído. Esse militar, preocupado com aquilo que tinha, encaminhou para uma pesquisadora da UFMG, que é a coordenadora de um grupo chamado Memórias Reveladas, que cuida do período da ditadura, do que foi feito e do que não foi feito. Foi feito um termo de doação entregue, e que era para ela entregar para a Comissão Nacional da Verdade. Esse documento, segundo ela, foi entregue para a Comissão Nacional da Verdade na última semana de funcionamento. A Comissão Nacional da Verdade não teria utilizado. Uma pessoa, um servidor do Arquivo Nacional, ciente desse termo de doação, fez um pedido de acesso para ter acesso a esses documentos. O que eram esses 4.000 documentos? A UFMG negou, alegando que se tratava de informação pessoal sensível de terceiros, porque ali envolvia o nome de pessoas. E a gente foi para tentar descobrir o que eram os documentos. E, para nossa surpresa, eram documentos assim fantásticos que revelavam a nossa história. Tinha lista de mortos de junho de 72. E, dentre eles, muitos que hoje ainda encontram como desaparecidos. Tem a lista que ele está morto e onde estão os documentos que comprovavam com fotos a morte, inclusive de Rubens Paiva, que está ali, de junho de 72, confirmado pela Marinha como morto. Tinha contratos de delação, em que uma esposa fez o contrato com o Estado em troca da quitação de um carro, que ela estava em dívida, que contou onde que o esposo estava escondido. O esposo foi pego e morto, com agravante. E ela era funcionária pública do INSS. Você tinha alguns relatos interessantíssimos, e um que acabou emocionando todos que estavam trabalhando com essas informações. Teve um cidadão da UFMG, um pesquisador, que acabou se suicidando. E como que foi esse suicídio? Tinha ele e um amigo, e eles tinham feito um pacto. Quem fosse pego pela polícia não deixaria ser pego, se suicidaria para não ter que entregar os demais amigos. Um foi pego uma semana e não teve coragem de se suicidar. E foi preso, levado para o cárcere e obrigado a marcar um encontro na Lagoa da Pampulha com esse amigo. A polícia foi lá. Quando chegou, esse viu a polícia, se suicidou e morreu. Desde 1960 e alguma coisa, até esse ano, ele imaginava que ele era a causa da morte do amigo. Nos relatos, informam que já sabiam onde o cara estava, já sabia todo o trajeto, sabia o carro, o endereço, só que fizeram isso para acabar psicologicamente com o amigo. Quando essa pesquisadora foi na casa e mostrou os documentos, esse senhor já com 80 anos falou que agora ele podia morrer, porque ele carregava a morte do amigo durante todo esse período. Então, são questões que, na verdade, acabam retratando um pouco da nossa história. E quando a gente recebeu esse pedido de acesso e foi ver esse tipo de documento, a gente falou, primeiro, não pode negar. São questões de direitos humanos. Além de não poder negar, não pode ficar na mão de uma pessoa. Isso tem que estar em transparência ativa, que qualquer cidadão tem que fazer essa pesquisa. E o que a UFMG falou? Tem muitos casos aqui que eu não consegui comprovar. Tem outros que eu já consegui. Mas tem alguns que a gente precisa mais tempo. E a gente fez um acordo com eles de, em 4 meses, colocar tudo em transparência ativa, inclusive com a notícia do que foi confirmado, do que não foi confirmado, do que era muito provável se confirmar. Por exemplo, tinha um local da casa onde os delatores iam para tratar sobre a delação, que não era no DOI-CODE. Por que não era no DOI-CODE? Para parentes não encontrarem com o delator.
Muitos parentes iam no DOI-CODE para poder fazer visita ou para poder tentar alguma notícia, e se encontrasse uma pessoa próxima, acabaria trazendo. Na UFMG, descobriram que o delator era o rapaz da Xerox, e tinha um contrato de pagamento com ele. Porque quem ia tirar Xerox, ele denunciava o policial ou o estudante que estava lendo ou estava conversando sobre determinado assunto. Então, a gente combinou com a UFMG, e assim foi publicado. Hoje está no site da UFMG, chamado Brasil.doc. Todos os documentos e com um relato do que foi comprovado e do que não. Isso é uma ajuda que a mediação acabou trazendo para a gente. E um caso, agora, que não envolve diretamente o Poder Executivo Federal, mas envolve a Justiça do Trabalho, e por isso até eu fiz o slide, que é a questão do site escavador. O site escavador, ele acaba buscando tudo que você tem na internet, e ele cria um perfil, uma bibliografia sua, um currículo seu do que você passou. E o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública no Rio Grande do Sul para tirar do site escavador as informações das ações trabalhistas. Porque ali ele buscava, inclusive, buscava no Diário Oficial quem estava fazendo reclamação trabalhista contra quem. E ele entendia que aquilo poderia trazer o quê? A lista suja, a lista dos empregados que estariam litigando contra os patrões, e com aquilo você teria alguma forma de discriminação, na verdade, de trabalho. O Ministério Público Federal ingressou com a ação, e a juíza acho que é 4ª Vara do Trabalho, até anotei aqui, 4ª Vara Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, utilizando a lei, negou a retirada dos nomes, da 10ª Vara Federal, alegando o quê? Primeiro, que o escavador ele não produz a informação, ele busca nas informações que já estão disponibilizadas em transparência. Segundo, o que ela trouxe é que a Lei de Acesso à Informação trouxe uma nova regra, de que a informação é pública e você tem que justificar os casos de não acesso. E ela entendeu que partes que estão em litígio não seria caso para caracterizar como informação pessoal, classificação da informação ou sigilo legal. Esse é um desafio para a Justiça do Trabalho, porque tem os dois lados. Tem o lado da transparência, de você dar mais transparência, de você cumprir, inclusive, partes legais de publicação de decisão, de dar acesso à informação, e, de outro lado, essa questão de se pode ou não ser utilizado em prejuízo do reclamante, em prejuízo do empregador, se isso pode ser trazido à baila. Eu trouxe esse tema porque acho que merece uma reflexão aqui do auditório, e vocês poderão responder muito melhor do que eu. Bom, como eu falei, a transparência não nasce e morre no governo federal, são nos municípios. E a CGU, mesmo não tendo competência, a gente tenta, de alguma forma, fomentar essa transparência, aumentar o nível de transparência. A gente, lá na CGU, criou um programa chamado Brasil Transparente, em que tivemos, até agora, 1.613 adesões. Nisso, a gente dá um curso básico sobre Lei de Acesso à Informação, que ele é gratuito, teve 28 mil pessoas já inscritas, tem material técnico e a seção do código-fonte do ESIC, que está em código aberto. Só que nem tudo são flores. A gente tem já 4 anos de efetividade da Lei de Acesso à Informação em alguns municípios, mesmo tendo a possibilidade de capacitar, muitas vezes não tem condições, mas outras vezes não tem interesse. Para isso, para fomentar ainda mais essa questão, a CGU lançou uma escala Brasil Transparente, um ranking sobre transparência. Um ranking que a gente vai avaliar a transparência de estados e municípios. É ajudar com a transparência o controle social sobre se aquele estado e município estaria ou não aderente
à Lei de Acesso à Informação. Foi feita uma primeira rodada, que foi feita em maio de 2015. E ali a gente vai verificar na escala, o vermelho é 0 e vai até o verde mais escuro. A gente vai verificando que poucos estados, o Paraná, sim, estava com nota máxima, mas poucos estados estariam totalmente aderentes à Lei de Acesso à Informação. Numa segunda rodada, que foi em novembro, a gente já tem, está ruim o projetor, mas a gente tem uma maior adesão aos padrões da Lei de Acesso à Informação, e a gente verifica que a divulgação dessa escala gerou uma grande corrida por trazer sistema, por implantar a Lei de Acesso à Informação e melhoria dos níveis. Um caso que a gente pode trazer de destaque é o Maranhão, que era um dos últimos e acabou ficando como empatado em primeiro lugar no ranking de transparência. Bom, se mesmo com a transparência não adianta, estados e municípios podem sofrer alguma sanção. A Lei Complementar 131, a Lei Capiberibe, ela prevê que se o órgão, se o estado ou se o município não tem padrões mínimos de transparência, ela pede recursos públicos, aquelas transferências voluntárias. E assim a gente está fazendo, junto com os tribunais de contas, junto com o Ministério Público. O Estado e o município que não é aderente à lei, a gente está restringindo o repasse. O que é ruim dessa Lei Capiberibe? Eu tive a oportunidade até de participar no Senado de um debate com o senador Capiberibe, em que foi apontado que a população, na verdade, a gente apontou, é punida duas vezes. Com a falta da transparência e com a falta do recurso que a União acaba passando para programas que talvez sejam importantes. O melhor seria a responsabilização do gestor. E ali você responsabilizar, e não com a não repasse de recursos. Mas hoje é o que temos. E, para terminar, a gente, em dezembro, 15 de dezembro de 2015, a gente lançou um programa de fortalecimento das ouvidorias. Nesse programa, com 2 enfoques. Um enfoque é possibilitar aqueles órgãos que não tinham uma ouvidoria estruturada para a gente dar apoio. E esse apoio se daria com a entrega de sistema, com a possibilidade de capacitação, com a entrega de material. E, de outro lado desse programa, é a criação de uma rede nacional de ouvidorias, que foi o que foi assinado hoje aqui. Qual é a ideia? Não adianta uma ouvidoria funcionar sozinha. O cidadão não sabe quem é competente para o quê. Não adianta eu trazer vários padrões de ouvidoria. Hoje o cidadão precisa ter um manual para saber como cuidar de cada ouvidoria. Tem ouvidoria que fala que recebe crítica, o outro reclamação. Um pede determinado tipo de documento, o outro não. Só para vocês terem uma ideia, a ouvidoria da Previdência, que é do governo federal, ela no seu site ela obriga o cidadão a colocar o seu NIT. Imagine se eu quiser fazer uma manifestação para minha avó e pedir para ela o NIT dela. Ela vai me bater. E pior, precisa, para fazer uma denúncia, o endereço em que você tem o cadastro, o registro na Previdência. Eu não lembro qual era o meu endereço. Na Receita, você precisa colocar o CPF. Um estrangeiro que chega no Brasil, o primeiro contato que ele tem é com a aduana. Ele não consegue fazer uma denúncia porque ele não tem CPF e não aceita o número do passaporte. Ou seja, vão criando burocracias e isso a gente tem que retirar em prol do cidadão. Essa criação da rede foi em 15 de dezembro, a gente chamou para uma reunião e, para minha felicidade, o primeiro município que aderiu à rede de ouvidorias foi Cacaulândia, no interior de Rondônia, demonstrando que esse programa também ajuda os pequenos municípios. A gente tem um mapa de adesão e a gente já foi bem assim audacioso, colocando o Paraná como verde, mas a gente vai ter a reunião agora à tarde. Mas a ideia é um mapa de quem já fez a adesão ao programa. Hoje a gente tem 17 ouvidorias estaduais, Distrito Federal e mais 5 prefeituras. E o que a gente discute nessa rede? Boas práticas, modelos de boas práticas. A gente teve um caso, por exemplo, do GDF sobre carta de serviço, que foi demonstrado, depois ele foi até no TST, o ouvidor do GDF, para mostrar como é que faz.
O do Maranhão, que ele conta como é que ele saiu de último para ser primeiro, entre outras questões. A gente troca experiências, cria um modelo único, tem uma conversa única, um pensamento único, e o melhor, a gente está criando fluxo de tramitação de manifestação da União para estados, estados para municípios. Bom, esse é o panorama, e o que a gente já tem com isso? Não tenho aqui. A gente tem já uma resolução que foi aprovada, trazendo o quê? Para aquele município que está sendo criado uma ouvidoria, para que ele tenha um padrão de que tipo de manifestação, prazo de atendimento. Ou seja, para que o cidadão, quando ele procura o Estado, procure a União, procure um município, ele consiga se identificar naqueles tipos de manifestação. E sabendo qual o prazo. A gente aproveitou o prazo da LAI pela similaridade da situação. A gente tem 2 grupos de trabalho. Um sobre integração de bases, que é para poder, de forma sistêmica, o que chega na União passar para o Estado, o que chega do Estado passar para o TRT, para a gente fazer o que a gente chama de barramento, e um outro grupo trabalhando sobre um projeto de lei de ouvidorias. Um projeto de lei que não tem o perfil da Ouvidoria Geral da União, que não tem um perfil da Ouvidoria Geral do Paraná ou da Ouvidoria do TRT, mas que pense no cidadão, que faça um modelo único, e essa é a ideia de consenso. Para nossa surpresa, essa rede, quando a gente criou em dia 15 de dezembro, a gente tinha uma baixa expectativa de adesão, porque o pessoal não poderia ir, teria que gastar um certo tempo, e a gente pensou em 2 reuniões anuais. Só esse ano a gente já fez 5. E a gente discutindo problemas sérios. A gente foi conhecer um pouco como funciona cada ouvidoria. E o que a gente conseguiu detectar? O problema que a gente tem é o mesmo que o Estado tem, é o mesmo que o município tem. Então, essa criação de um padrão conjunto. Com essa adesão, a gente consegue também dar capacitação. E aqui, essa questão de capacitação é uma questão interessante. A gente começou, em 2013, quando cheguei na ouvidoria, a gente tinha um pacote chamado Profoco, de cursos. Daí eu fui ver os cursos. Eram todos cursos de outros que a gente acabava indicando. Era um módulo de direito constitucional, um módulo de atendimento da ENAP, e falava que aquele eram os cursos para a formação de ouvidor. Não, a gente tem que ter um curso com cara de ouvidoria. A gente tem um curso hoje no ILB, que ele é totalmente aberto, ele é básico, qualquer pessoa, não precisa ser servidor, pode fazer. Ele é bem simples. E para nossa surpresa, nos 3 primeiros meses de curso, tivemos 6.000 pessoas que concluíram o curso. O ILB diz que é o curso mais acessado do seu site. Além disso, a gente foi para o curso presencial, em parceria com a ESAF. A gente, em 2014, lançou pioneiramente 8 cursos com a ESAF, em parceria, sobre gestão e prática em ouvidoria. Depois, em 2015, a gente aumentou para a de lei de acesso à informação, que é o que o Rafael e a Cristiano vão dar hoje aqui, e depois de prática de atendimento. Qual que era a nossa dificuldade? A gente fechava a turma, de acordo com o interesse, e daí o Estado e o município poderiam ficar com as vagas que sobrassem naquela unidade. Muitos estados, muitos órgãos, tinham um perfil diferente, que precisava de uma turma específica, e não tinha como a gente pagar. Não tinha como a gente justificar o gasto da União com o Estado. Mesmo o custo sendo baratíssimo, a gente gasta R$6.000 por turma com a ESAF. E sempre quando um Estado pedia, a gente falava o seguinte: tenta você mesmo contratar a ESAF, a gente dá os instrutores. Isso gerava um prejuízo. Com a adesão à rede, a gente consegue dar o curso, porque a gente justifica que está dentro do programa, e a gente custeia integralmente o curso sem problema para Estado e município. Com base nisso, a gente está lançando mais um curso para 2017, que é um curso de análise de denúncia no âmbito de ouvidoria, e a gente está lançando mais outros 2 cursos para o programa de formação. Um que é uma certificação em ouvidoria em parceria com a ENAP, são 120 horas, totalmente EAD, e com certificação de ouvidoria. Por que isso? Porque alguns órgãos, algumas ouvidorias, para que a pessoa se torne ouvidor, é exigida uma certificação. E o Estado não dava essa certificação. Então, para você ser ouvidor do Banco do Brasil, você tem que ter uma certificação em que somente uma associação concedia, com um custo alto de R$3.700,
e com validade de 2 anos. A gente entendeu que, se o Estado exige, o Estado tem que fornecer, tem que possibilitar para que o acesso seja restrito. Além disso, a gente está lançando uma pós-graduação agora, que deve lançar em março, para começar em julho, a primeira pós-graduação em matéria de ouvidoria. E a nossa ideia é, primeira turma, EAD fechada. A gente está em negociação ainda com 2 universidades, ou com a Católica de Brasília, ou com a UNB. A gente está verificando as questões. E a nossa ideia é que a gente fique com 20 vagas sejam vendidas no mercado, até mesmo é importante para a gente integrar uma visão de fora com a nossa visão, e 5 vagas sejam repassadas gratuitamente à Rede Nacional de Ouvidorias. A gente não quer nem para a Ouvidoria Geral da União, para que a gente possa, ao lançar o nosso concurso de boas práticas de ouvidoria, que a premiação sejam essas vagas na pós-graduação EAD, para que possa beneficiar aquele que tem uma boa prática, aquele que inscreveu, aquele que pesquisa, aquele que trouxe uma boa solução das ouvidorias. Então, é mais ou menos isso da rede, e o último quadro é para explicar até o porquê do evento. A gente ainda tem alguns atos a avançar. Hoje à tarde a gente está conversando com a Ouvidoria do Estado para integrar a Ouvidoria do Estado e a Ouvidoria do Município. Se puderem, nos seus estados, divulgar também é importante. Quanto mais gente pensando em ouvidoria, falando sobre ouvidoria, pensando no modelo único, melhor para o cidadão, melhor a qualidade de vida, e a gente tem um cidadão mais atendido, mais acolhido pelo Estado. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns de novo ao TRT pelos 10 anos da ouvidoria. Agradecendo os ensinamentos de nosso conferencista sobre a Lei de Acesso à Informação, convidamos a ouvidora deste tribunal para a entrega do certificado e lembrança que registra a participação do ouvidor-geral da República nesta comemoração. Nessa solenidade, nos primeiros lugares da plateia, encontram-se aqueles que, pela dedicação ao longo de uma década, fizeram a história da ouvidoria desta Justiça do Trabalho do Paraná, razão pela qual merecem reconhecimento. Neste momento, a ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná homenageia os magistrados e servidores que participaram dos 10 anos de sua história. A entrega dos diplomas e lembranças que registram esta homenagem serão entregues pela excelentíssima desembargadora ouvidora, doutora Nair. Os diplomas a serem entregues têm os seguintes dizeres: a excelentíssima senhora desembargadora ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, 9ª Região, ao ensejo das comemorações pelos 10 anos de instalação da ouvidoria neste regional e em reconhecimento à importância da participação na história da ouvidoria, concede este diploma em tributo aos esforços despendidos durante vossa gestão em busca da melhoria contínua dos serviços do tribunal, compromisso com a qualidade das informações, aprimoramento nas relações com a sociedade paranaense. Curitiba, 28 de novembro de 2016. E convidamos à recepção de suas homenagens os excelentíssimos desembargadores, Rosali Micaele Bacila Batista. Não puderam comparecer os desembargadores Luiz Eduardo Gunter e Rosemarie Detriches Pimpão. Convido agora o desembargador Dirceu Pinto Júnior para a homenagem.
Desembargador Arion Mazurkiewicz. Desembargadora Adaide Santos Secone. Desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos. Convido à recepção de suas homenagens, ao mesmo tempo, os servidores Alcides Guimarães Filho e Alceu Venâncio Júnior. Convido a excelentíssima desembargadora ouvidora, Nair, a permanecer à frente da mesa de honra, pois neste momento nossa anfitriã será também homenageada pela equipe da ouvidoria nesta comemoração de 10 anos. Convidamos para entrega Débora Proença e Márcia Oliveira. Só a Débora. Só a Débora. E a desembargadora Nair gostaria de retribuir a homenagem à sua assessora principal na ouvidoria, Débora. Doutora Nair, em nome da desembargadora Rosali, presidente em exercício dessa corte, agradecemos a presença de todos, relembrando que o vídeo desta comemoração estará à disposição dos interessados no canal do site YouTube. Tenham todos um ótimo dia e muito obrigada.